Oi, galera! A concentração também é um dos fatores que influencia na velocidade das reações. E por que isso acontece? Vamos imaginar que nós temos dois cilindros. Eu vou chamar o primeiro cilindro de cilindro A e o segundo cilindro de cilindro B. Tanto o cilindro A quanto o cilindro B, eles vão possuir os mesmos reagentes para realizar a mesma reação química. Em qual dos dois recipientes a reação vai ocorrer mais rapidamente? Mais uma vez, teremos que nos basear na teoria das colisões. Para que uma colisão seja efetiva e uma reação química seja realizada, essas colisões têm que ter posição adequada, tem que ter energia adequada e tem que possuir também uma frequência de choques adequada. Quando nós falamos de energia, nós estamos falando de temperatura. Como os dois cilindros estão no mesmo ambiente, então eles possuem a mesma temperatura. Vou colocar aqui uma temperatura de 30 graus Celsius, tanto para A, como uma temperatura de 30 graus Celsius para B. Então, se eles possuem a mesma energia, eles vão depender da frequência e da posição para ver qual dos dois cilindros a reação ocorre mais rapidamente. Então, a pergunta que surge é: em qual dos dois cilindros vai haver mais colisões? Acertou quem respondeu no cilindro de letra A. Por quê? Se vocês podem ver, a concentração dos reagentes em A ela é maior. Como é que você vê isso, Cássio? Eu coloquei, para essa aula mais bolinhas vermelhas representando um reagente e mais bolinhas amarelas representando um outro reagente no cilindro A do que no cilindro B. Então, a concentração no cilindro A vai ser maior e a concentração no cilindro B vai ser menor. Quando eu tenho diferença de concentrações, qual é a consequência que me surge? Quanto maior for a concentração, no caso do cilindro A, eu terei mais choques, ou seja, minha frequência de choques ela vai ser maior. Se minha frequência de choques ela é maior, mais facilmente eu terei choques com posição adequada. Se eu terei choques com posição adequada, a velocidade será maior. Então, são 3 pontos que nós conseguimos interrelacionar. Agora, em relação ao recipiente B. Como a concentração é menor, como eu vou ter menos substâncias desse recipiente, o que vai acontecer? Eu terei menor quantidade de choques. Se eu terei menor quantidade de choques, poucos deles, uma quantidade também pequena, terá a posição adequada. Se eu tenho poucos choques com posição adequada, minha reação não se concretiza. E se ela não se concretiza, minha velocidade de reação será menor. Vamos exemplificar isso com duas reações químicas. Ou melhor, com uma reação só, onde essa reação ela vai apresentar concentrações diferentes para os reagentes. Aqui está ela. Nós temos o seguinte: nós temos a reação do hidrogênio gasoso com o oxigênio gasoso com o intuito de formar água no estado gasoso também. Na minha primeira situação, minha primeira reação, eu estou entrando com uma concentração 2 molar de hidrogênio e uma concentração 1 molar de oxigênio. Na minha segunda reação, eu estou entrando com uma concentração 8 molar de hidrogênio e uma concentração 4 molar de oxigênio. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: na reação 1 ou na reação 2 a equação vai ocorrer mais rapidamente? A reação vai ocorrer mais rapidamente? A resposta certa vai ser a reação do tipo 2. Por quê? Mais uma vez, quanto maior a concentração,
maior a quantidade de choques, eu volto a colocar aqui maior frequência de choques, o que acarreta uma maior velocidade. Beleza? O inverso também é válido. Então, quanto menor a concentração, menor a frequência de choques. E quando eu tiver uma menor frequência de choques, consequentemente, eu terei uma menor velocidade da minha reação. Logo, podemos concluir a aula com o seguinte raciocínio: quanto maior a concentração, maior a frequência de colisões e, consequentemente, maior a velocidade das reações. Tranquilo? Um abraço para vocês.